Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar de como você descreve o seu negócio para que ele seja um diferencial, para que você não seja visto como mais um e se torne a primeira pessoa a ser lembrada quando as pessoas pensam em indicar. Porque o network eficaz, ele não é sobre falar com o máximo de pessoas possível, ele é sobre você ser claro e específico com a sua rede de contatos, que eles vão saber exatamente como te ajudar. Muitas vezes, quando a gente é perguntado o que você faz, a gente responde de uma forma genérica e que as pessoas acabam desligando mentalmente porque é uma coisa que ela não está nem interessada em ouvir. A gente acredita que para ter mais oportunidade, a gente precisa ser o mais detalhado possível sobre o que a gente faz, quando na verdade o caminho eficaz é entender que menos é mais. Acredite, se a sua mensagem for específica, as pessoas vão conseguir identificar como elas podem te ajudar no dia a dia, tá? E aí, ao ser específico, você gera mais resultados, porque comunica competência e constrói uma imagem de autoridade. As pessoas começam a te ver como uma autoridade no que você faz. E além disso, você vai começar a focar nos benefícios do como você transforma a vida do seu cliente, porque a gente tem a mania de focar na parte técnica e esquece que o cliente não quer saber a parte técnica, ele quer saber qual é a diferença você faz na vida dele, tá? E aí, por isso, precisa descrever como você melhora a vida do seu cliente, como ele vai estar depois que ele passar pelo seu processo. Porque, no fim das contas, é isso que importa para ele. Como você vai fazer isso, ele não está muito preocupado com isso, tá? Então, você precisa ter uma proposta única de valor que é simples, uma declaração clara e objetiva do que você faz e como isso diferencia você da sua concorrência. Porque eu vou escolher o seu trabalho em vez de escolher o trabalho do concorrente. Essa é a sua proposta única de valor. E para você saber se a sua proposta funciona, você precisa aplicar o teste da sobrancelha, que o Dr. Ivan Meisner fala de uma forma claríssima num podcast que eu vou indicar para vocês, que nada mais é do que apresentar sua proposta para alguém e observar a reação dela. Você fala sua proposta para a pessoa e a pessoa fica neutra, as sobrancelhas dela não se movem, ela não teve interesse, ela não se interessou pelo que você falou. Volta lá naquele ponto que eu falei de desconectar mentalmente do que você está falando. Agora, se você falou a sua proposta para a pessoa e ela franziu a sobrancelha, ela franziu a testa, ela ficou confusa. Não foi claro bastante para ela sobre o que você faz. Agora, se você apresenta a sua proposta e ela sobe as sobrancelhas dela sobem, ela teve interesse, ela ficou curiosa em entender mais do seu trabalho. E aí você entende que a sua proposta de valor foi legal, porque ela ficou curiosa sobre isso. E para manter a sua rede interessada ao longo do tempo, você não deve repetir a mesma mensagem genérica todas as vezes. Por exemplo, a gente tem o pitch toda semana. Repetir o mesmo pitch toda semana faz com que a sua mensagem seja genérica e as pessoas não entendam ou desconectem e não entendam realmente o que você faz. Então você precisa educar as pessoas criando gatilhos visuais. Ensine as pessoas a procurar sinais, procurar situações que ela vai poder te indicar, que ela vai poder colocar o seu negócio ali dentro do networking dela, da rede de conhecidos dela, poder fazer indicações para você. Então você permite que as pessoas vão identificar ali como elas podem te indicar e gerar uma capilaridade, tá? Elas vão ser os seus olhos e ouvidos, elas vão ser os seus vendedores. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer aqui um desafio, baseado em tudo isso que a gente falou aqui hoje. O desafio eu quero que vocês executem ele nas próximas 24 horas, porque o desafio de hoje é bem simples. O primeiro passo desse desafio, eu quero que vocês definam a transformação real que o seu cliente passa. Como é o depois do seu cliente? Como o seu cliente fica depois de passar pela solução que você tem para oferecer para ele? Dito isso, eu quero que vocês criem gatilhos visuais. Então, se você ouvir, por exemplo, no caso do nosso presidente Derek, se eu ouvir uma pessoa falando que tem dificuldade de falar em público, pô, peraí, o Derek já me falou que esse é um gatilho para eu indicar ele. Então, eu consigo ver ou ouvir um gatilho ali para fazer uma indicação. Então, primeiro você vai identificar como o seu cliente fica após passar com você a consumir seu produto, seu serviço. Você vai definir gatilhos visuais, o que a pessoa precisa ver para te indicar, o que ela precisa ouvir para te indicar, e no final, você vai validar isso com o teste da mensagem da sobrancelha. Então, você vai procurar alguém, contar para a pessoa a sua proposta única de vendas e ver como é a reação dela. Ela fica neutra, ela se espanta, ela fica confusa, tá? Para vocês poderem ver se realmente valeu a pena isso que vocês aprenderam aqui hoje no momento da educação. Eu quero encerrar hoje com uma reflexão que é: quem tenta falar com todo mundo acaba sendo ouvido por ninguém. Essa reflexão é de um autor desconhecido, mas faz muito sentido. A gente do marketing lidar com essa frase todos os dias, tá?
Então, lembre-se disso. Se você tenta falar com todo mundo, você não está falando com ninguém. Você não pode atender todo mundo. Você tem que ter pessoas específicas que você atende. Vou deixar aqui a referência para vocês que quiserem aprofundar no conteúdo, dos conteúdos que foram referência para esse podcast, para essa apresentação, que foi o podcast 766, seja específico, e a cena de um filme de 1996, que é o Fenômeno. Eu vou mandar os links desses conteúdos no nosso grupo de WhatsApp e também para os nossos convidados e visitantes, e também vou mandar aquele nosso resumo para ajudar você a cumprir o nosso desafio. Eu sou Alisson Alves e esse foi o nosso Momento Educação.